Queria pegar aqui um gancho aqui do pastor César a respeito de sozinho. Quem já se sentiu sozinho em algum momento da vida? Né? Agora, você se sentiu sozinho porque você quis ficar sozinho, ou você se sentiu sozinho porque te deixaram você sozinho? Quem foi deixado sozinho? E quem resolveu ficar sozinho? Porque, às vezes, é bom ficar sozinho, né? Eu tenho momentos que eu quero estar sozinho. Tem momentos que eu quero estar no canto, tem momentos que eu não quero falar com ninguém, tem momentos assim. Faz parte, isso é bom. Mas o duro é quando você é deixado sozinho. Eu lembro de um colega que eu conheci, quando a gente ia jogar bola, então ficava aquele monte de moleque, a gente chamava os dois melhores, falava, vamos montar 2 times, né? Então, tirar para o ímpar, joquempô, sei lá o quê, né? Aí começava a escolher, fulano de tal, você, aí ia escolhendo. E aquele que ficava por último. Tem trauma disso? Está vendo? Então, é duro quando... Aí você percebe, poxa, para isso aqui eu não sirvo. Aí vão escolher os colegas de classe para fazer trabalho, né? Ah, eu quero fulano, né? Aí, gente, vocês acreditam? Eu vou lá com vocês, eu já fui bom em inglês. Hoje eu me lembro 1, 2, 3, mas eu já fui bom. Eu lembro, gente, isso foi em 1974. Eu estava na 73. Fazia a 5ª série, tinha reprovado de 72, né? Estava repetindo a 5ª série. E fui estudar numa escola que tinha inglês. Naquela época era francês, 5ª e 6ª francês, 7ª e 8ª inglês, né? Os saudosistas lembram disso, né? As pessoas mais maduras. Mas lá, o César ele fez diferente, ele dava inglês, 5ª e 6ª. E eu gostei tanto do inglês que eu comprei, né? A gente comprava uma caneta Futura, era uma canetinha preta, e vinha um dicionário português e inglês. Nossa, eu devorava aquilo, eu gostava. E eu comprava, quando eu ia comprar os nossos LPs para fazer os bailes, as festas, vinham as letras das músicas, e eu ficava traduzindo. O dicionáriozinho ele ficava traduzindo, então eu gostava. Quando fui entrar na 7ª série, porque lá só tinha 5ª e 6ª série, não tinha 7ª e 8ª, fui para uma outra escola, e na outra escola eles iam começar inglês. We, be, aquela coisa toda. Eu já sabia fazer tradução, vocês não fazem ideia. Como que eu me senti. Aí, quando a professora passou um livro, eu falei, professora, eu não vou comprar porque eu sei. A professora olhou para mim, sabe? Passou um exercício e me desafiou. Eu fui lá e completei, ainda acrescentei mais alguma coisa e joguei o giz para trás e sentei. E eu lembro que na classe tinha aquelas meninas, as mais bonitas da classe. Quem já viu as mais bonitas? Quem já foi aqui as mais bonitas da classe? Só a Ruth levantou a mão, porque coisa feia. E tinha, então a professora, o que ela fazia? Ela passava prova em grupo. Conclusão? Eu era o mais escolhido, era disputa para fazerem comigo, né? Eu nunca me sentia assim importante. Só para isso, porque quando era matemática, aí a coisa azedava. Aí eu ficava atrás de alguém e ninguém queria me ensinar matemática. É por isso que até hoje matemática é um trauma. Bom, mas eu acredito que hoje que um grande desafio da igreja, que ela tem perdido eu não diria anos, mas há séculos atrás, é esse tempo de comunhão, é o tempo de estar junto, é o tempo de ser, é um tempo de relacionamentos. E eu encontrei um texto nas Escrituras muito interessante, lá em Eclesiastes, capítulo 4, Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes fica depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Fica quase no meio da Bíblia. Quem foi o escritor de Eclesiastes? Salomão. Salomão descreve aqui um camarada, ele está falando sobre as vaidades, né? Salomão provavelmente, quando Salomão escreveu Eclesiastes, ele estava num baixo astral, ainda você fala hoje disso? Fala hoje? Deprê, estava...
estava down, estava assim, né? Porque ele fala tudo, ele elogia as coisas, mas joga tudo lá embaixo. Começa a falar de alguma coisa, joga, mas isso é vaidade, né? Eu vi vaidade nisso, vi vaidade naquilo, tudo é vaidade debaixo do sol. Então parecia que ele estava meio down, meio para baixo, meio deprê. Na minha época falava, estava na fossa. Capítulo 4 de Eclesiastes, verso 8. Há um que é só, não tem do parente, não tem filho nem irmão, contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E ele pergunta, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Salomão descreve um camarada que é interessante. Esse cara, ele é uma incógnita para aquela época. Esse cara é um ET para a época. Quando a gente faz uma análise do Antigo Testamento, a gente vê como o Antigo Testamento lê o homem. Não é como nós lemos o Antigo Testamento, mas como ele lê o homem. Quando nós lemos alguma coisa no Antigo Testamento, parece que ele foi escrito a semana passada. Mas eles têm milhares de anos. Então, havia uma cultura, na época em que Eclesiastes é escrito, em que um homem só, ele era um nada. Uma pessoa só, ele não existia. Principalmente um camarada sem família, sem descendência, sem linhagem. Na época que 4 filhos era muito pouco. Né? Alguém fala, tenho 4 filhos, mas só 4 filhos, que eu estou começando agora, estou pegando a experiência, né? Logo eu chego lá. Né? Por isso que a Bahia é daquele tamanho, né? A gente aprendeu, né, nessa época assim. Né? Então, quando o pessoal via e por quê? A gente aprende mesmo aqui com a nossa própria história. Por que as pessoas tinham 15 filhos, 18 filhos? Mas ele trabalhava em roça, e quanto mais gente para trabalhar, para ajudar, aquilo ajudava a manter a família. Nessa época do Antigo Testamento não era muito diferente, não. Então as pessoas tinham que ter muitos filhos, ele tinha que ficar cercado pela família, ele vivia num clã, ele tinha algo, ele representava algo, uma tribo, um clã, alguma coisa. E Salomão descreve um cara como vaidoso, mas ele não tem para quem, ele só trabalha, enriquece, fica rico, mas ele não tem com quem repartir aquilo, ele não tem com quem dar, ele não tem com quem contribuir. Por isso que ele pergunta, para quem trabalho eu? Privado de festa, privado de alguma coisa, ele não tem a alegria de compartilhar, a alegria de distribuir. Numa época em quem colhia pouco não ficava sem, quem colhia demais não sobrava. E de repente encontra-se esse camarada que ele está só. E Salomão descreve ele como um ET, porque era impossível isso. O camarada nem parente tinha. E ele não cansava de trabalhar e nem cansava de ficar rico. Só que, de repente, ele percebe que ele é pobre. Porque a alma dele não se farta de bem. Mas fala para um cara rico não se farta de bem, porque o prazer da época era o compartilhar. Era distribuir. Porque ele fazia parte de um clã, ele fazia parte de uma sociedade. Israel era uma nação que nasceu para ser sociável, onde as pessoas não haveria problemas de fartura, de fartar pão, de fartar leite, de fartar alguma coisa. Porque quem tem, distribuía, contribuía, participava. E esse camarada, quando Salomão descreve ele como um camarada pobre. Sem vida. Porque é impossível, naquela época, se ter e não distribuir, e não ter para quem deixar. E ele mesmo faz uma pergunta, para quem trabalho eu? Para que me serve toda a riqueza que eu adquiri? Esse camarada, hoje, ele estaria bem, não estaria? No mundo de hoje? O cara que não tem filhos, não tem parente, para trabalhar. Nossa, acho que todas as empresas queriam um cara assim, o currículo dele seria fabuloso. Mas para aquela época, não. Para aquela época, ele era um coitado. Porque ele não tinha com quem compartilhar o que ele tinha. Nem com o clã, nem com a sociedade que ele participava, nem com as pessoas com quem ele convivia. Porque, afinal de contas, viver em tribos naquela época era assim, era um cuidando do outro. Era um para estar ao lado do outro. E esse camarada não tinha nem como dividir as suas riquezas. Porque não é esse o princípio de Deus com relação às pessoas. No princípio de Deus não há solidão.
no princípio de Deus, tanto é que Deus precisava da gente para alguma coisa? Será que a gente não vier ao culto? Será que se todas as igrejas fecharem as portas, Deus vai ficar pensando, nossa, ninguém está me louvando hoje, com isso eu deixo de ser Deus? Eu fico pensando que eu, no lugar de Deus, não criava gente, não. Gente, a gente é sarna. Quem consegue conviver com o ser humano é brincadeira. É um que chora, é um que pede, é um que reclama. É um que fala mal de você porque você não cumprimentou, é outro que te olha do lado, é outro que quando você tem um negócio te olha feio porque você tem, se não tem, ele ri porque você não tem. Gente, ser humano é uma draga. Eu fico pensando se no lugar de Deus ele não estava bem lá, tranquilo lá, ele, os anjos, ali, mas resolveu criar a gente. Aí alguém ainda vai dizer assim, não, Deus nos criou para a glória do seu nome. Não, nada. Quer ver uma coisa? Por que você está aqui hoje? Eu duvido, Deodó, se Deus não tivesse dado alguma coisa para você, você estaria aqui. Vai vir para a glória de Deus. Que glória de Deus? Você vem buscar coisa. Já reparou? Presta atenção quando você ora. Me dá, faz, Senhor, tira, repreende, queima. Para o seu bem. A Bíblia diz que nem orar sabe. Se o Espírito não intercede para você, você fica na mão, na míngua. A palavra que você canta e prega não é sua, é. E nós somos tão ruins, tão assim, cheios de defeitos. Por isso que no arrebatamento nós seremos Por que seremos transformados? Porque desse jeito não ia. E por que Jesus não marca a hora para vir? Porque se marcasse, muitos de nós chegaríamos atrasados. Se fosse no dia, Senhor, mas justo no dia do meu aniversário. Quando que o Senhor vem? Mas é a data que eu estou mais esperando para casar. Aí ia. Então nós somos uma draga. Somos ruins. Egoístas por demais. Por isso que Deus, Ele compartilhou com nós justamente o fato de não estarmos sozinhos. Porque nem sozinho a gente se aguenta. Então tem que ter alguém para nos aguentar. Haja as esposas, os maridos. É verdade ou não é? Aí vem um camarada reclamar da mulher, fala, camarada, você acha que você lê essa coisa toda? Não. Aí vem a mulher reclamar do marido, fala, você também não está com essa bola toda, não. Quem que te aguenta? Dá uma olhada, se vê. Nós temos uma situação muito difícil entre nós. Mas Deus quis compartilhar com ele da sua glória. E na oração de Jesus, ele fala, Pai, que eles sejam... Ele orou pedindo isso, porque se dependesse de nós, não seríamos. Que eles sejam um, como nós somos um. Eu em ti, eles em mim. Então, Jesus precisa orar pelo Pai sobre isso, ensinar sobre isso. Porque a solidão não faz bem para ninguém. Estar só não faz bem para ninguém. Sabe, existe uma coisa muito legal. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, hoje estava falando sobre heresias aqui de manhã. Ele está falando sobre algumas coisas que acontecem. Falei, gente, se o Evangelho, se alguma coisa do Evangelho, se a palavra de Deus não interferir na minha vida, não me mudar e não me moldar, ela não é a palavra de Deus. Ela é um livro interessante, bonito, de palavras interessantes, lindas, maravilhosas, românticas, mas se não tem efeito, e o efeito é quebrar, o efeito é desmontar, para fazer de novo. Por isso que às vezes as crises são benéficas, é um mal necessário para a gente passar, porque é ali que a gente aprende. E toda mudança sempre quebra alguma coisa, e glória a Deus por isso. Então, surtir um efeito em mim, que faça com que eu me conecte, com que eu me ligue, com que eu me antene, com que eu me relacione. Alguma coisa está errada nesse evangelho. Não é evangelho. Esse camarada tinha tudo que muita gente gostaria de ter. Era rico e trabalhava demais. Quem sabe ele dizia assim, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Mas ele pergunta, mas e aí? Aí ele olhava, quem sabe, o seu palacete, quem sabe a sua conta bancária, quem sabe, e ele e a véia dele, um olhava para o outro e falava, e o que a gente vai fazer hoje? Vamos almoçar em Londres. Então, bom, vamos almoçar em Londres.
Amanhã a gente janta em Paris. E depois? A gente toma uma água de coco lá em Porto Seguro. Mas e aí? Ele olhava para tudo aquilo e falava, e depois? Chega uma hora que até isso cansa. Não é? Não tinha nada para deixar. Quando a gente olha, tem uma outra coisa muito legal nessa história de compartilhar, que é a história do samaritano. Alguém lembra a história do samaritano? Vamos fazer assim, um camarada, vamos dar um nome para ele? Que nome que a gente dá para o camarada que desce ali para Jericó? Salim? Salim ia descendo ali no caminho de Jericó para Jerusalém, e lá era um caminho que tinha muitos assaltantes, bem diferentes dos lugares que a gente conhece, né? E ele ia passando, ali se eu fosse citar alguns lugares que eu moro ali, seria lá na favela do Buraco Quente, né? Na Rua do Céu, né? Alguns lugarzinhos ali, mais ou menos assim. Aquele camarada ia descendo, passou por ali, levou uma surra, foi assaltado. Pegaram o celular dele, tiraram o relógio dele, e ainda bateram nele. Tomaram o tênis dele, bateram nele, deixaram o Salim caído ali. Quando o Salim está caído ali, passa quem? O sacerdote. O sacerdote passa, dá uma olhada em Salim, olha, vai embora. Não. O sacerdote passa, depois passa um levita. Um levita, levitando, não, tocando a sua musiquinha, cantando ali, quem sabe, glória, glória, aleluia, né? Passa ali, dá uma olhada num camarada caído e vai embora. Tem sabor de mel, enfim, passou cantando alguma coisa. E, de repente, passa um samaritano que olha, para e fala, poxa, esse cara precisa de ajuda. Olhou, mexeu nele, falou, o negócio aqui está mal. Não é cachaça, não, é pancada mesmo. Cuida do cara, leva lá para um lugar, para uma hospedaria, manda cuidar dele, tudo mais. Só que antes dessa... Por que Jesus contou essa história? Porque antes chegou um camarada e falou assim, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele, falou assim, deu uma olhada de cima e falou assim, meu filho, faz o seguinte, guarda os mandamentos. Não, eu já cumpro todos. Amar a seu Deus sobre todas as coisas, né? De toda a tua alma, do coração, de todo entendimento. E você sabia que essa palavra entendimento não tem lá? Moisés não disse isso. Foi esse camarada que colocou de todo entendimento. Aí o cara que coloca de todo entendimento significava que ele cumpria. Se ele cumpria, ele amava a Deus de toda a alma. Gente, eu fiquei pensando que esse cara, eu fiquei morrendo de inveja dele. O cara ama a Deus de todo o entendimento, de toda a alma, de todo o coração. O que é amar alguém de todo o coração? Eu fico pensando, você pega todos os seus sentimentos e está na mão desse camarada que você ama, dessa pessoa que você ama, está tudo ali, tudo depende dela, a sua alegria é por causa dela, a sua tristeza é por causa dela, a sua satisfação é por causa dela, a sua decepção é por causa dela, todos os seus sentimentos estão em volta de uma única pessoa, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Imagina, o cara entendia Deus. Alguém entende Deus? O cara entendia e falava assim, não, eu amo a Deus, eu cumpro os mandamentos, ainda cita eles, eu faço isso. E Jesus se impressiona, eu me impressionei, eu falei, cara, o cara é bom mesmo, olha, ele ama a Deus de uma forma que eu nunca vi, eu não consigo, eu perto desse cara estou longe. Aí Jesus fala o seguinte, aí ele fala assim, aí Jesus conta a história, a parábola para ele. E Jesus faz uma pergunta para ele depois de contar a história. Qual é a pergunta que Jesus faz? Quem é o próximo? Quem foi o próximo do moribundo, do Salim? Jesus não perguntou para o camarada qual foi o próximo do samaritano. Ele disse qual foi o próximo do Salim. A gente fala assim, né, vamos ajudar o teu próximo. Quem é o teu próximo? O meu próximo é quem está perto de mim, não é não. Engraçado, é você que escolhe o teu próximo. Não é esse camarada ali, o Salim, apanhou, e ele escolheu quem foi o próximo dele. Não foi o levita, nem foi o sacerdote, foi o samaritano.
Jesus não perguntou para o camarada ali, para o bacana, quem era o próximo do sacerdote. Ele perguntou quem foi o próximo do salim. Quem foi o próximo do moribundo. Quem que ele escolheu como próximo dele. E aquele camarada com certeza pode dizer sempre que um samaritano foi o próximo dele, que ajudou ele. Então o próximo nem sempre é aquela pessoa que aparece para fazer alguma coisa, mas é quando você escolhe o próximo. Eu escolho o meu próximo. Eu defino quem é o meu próximo. E o próximo daquele camarada foi quem o ajudou. Esse camarada aqui de Eclesiastes, ele não tinha próximo. Ninguém elegeu ele como próximo. Ninguém se aproximou dele e disse, esse cara é bom. Esse cara merece ser um exemplo. Esse cara deve ser modelo. Esse cara, eu quero ser que nem ele. Não, ele era só, de todo só. Não só de parentesco, mas de afinidades. Ninguém o escolheu como próximo. Já o samaritano foi eleito como próximo. E com certeza Salim, ao sair dali, testemunhou para muita gente que ele encontrou alguém que fez coisas por ele, que é alguém que ele mal conhecia. E quando ele encontrasse aquele cara, ele ia dar um abraço nele e falar, olha, da próxima vez que eu ver alguém, quero fazer que nem você fez. Então a solidão, o mal de estar só, o mal de ter maus relacionamentos, nunca foi o propósito de Deus e nunca foi a visão de igreja. Porque o ser único, o indivíduo, não é uma coisa estabelecida por Deus. Não há indivíduo na ótica de Deus. Família é indivíduo? Não. É uma composição de pessoas. Igreja é indivíduo? Composição de pessoas. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse camarada, quando ele diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, significa que ele se coloca na posição de uma ovelha. Não havia pastor de uma ovelha só, havia pastor de um redil. Quando ele diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele não está falando só dele. Ele está nos colocando na posição de ovelha. Ele falou, olha, como ovelha, o Senhor é bom comigo, mas não é só comigo, com todas as ovelhas. Se uma outra ovelha fosse falar, iria dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a outra ovelhinha fosse falar, ela diria, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele estava representando um redil, estava representando um grupo. Não está falando dele como pessoa, como indivíduo. Não há indivíduo no Novo Testamento. Tanto é que quando você quer que os seus pecados sejam curados, o que você faz? Compartilha com alguém. A ótica do Novo Testamento, como era do Velho Testamento, é uns aos outros. E sem os outros, eu não sou um. Como é que Deus edifica a igreja? Ele vai falando um por um. As pessoas vão buscar uma solução em Deus e acham que vai orar e vai achar a solução. E nem sempre isso é verdade. A solução está do seu lado. Nem sempre ela vem de cima. Porque foi assim que Deus planejou. Você vê isso nos talentos. Você vê isso nos dons espirituais. Para que há dons espirituais se Deus pode? Para que eu vou ouvir fulano? Não, Deus vai falar comigo. Eu vou só buscar a Deus, Deus fala comigo. Não há esse indivíduo. Ninguém é bebelô de Deus. Deus faz com que se compartilhem, se entreguem, se dão. Tanto é que o bom amigo é aquele que dá sua vida por outro. Se eu tenho a minha vida igual a desse camarada aqui, eu não sou ninguém aos olhos de Deus. Posso ser rico, posso estar abastado, mas aos olhos de Deus eu sou ninguém. Porque não compartilho. Às vezes as nossas orações não são muitas vezes respondidas porque elas só encontram um indivíduo, eu. Senhor, o que é meu, o meu trabalho, o meu emprego, as minhas coisas. Quando eu começo a repartir as minhas orações, aí eu sou de fato aquilo que a Bíblia me chama de sacer. Vós sois sacerdotes. O que faz o sacerdote? Lida com a presença de Deus nos outros. Então, ser sacerdote é se preocupar com o outro. Era isso que o sacerdote fazia.
O profeta, ele fala de Deus ao povo, o sacerdote leva o povo a Deus. Se João escreveu que nós somos sacerdotes, significa que nós temos que preocupar com os outros. Porque a grande riqueza está em compartilhar. Bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então, feliz é quem dá. A verdadeira riqueza está na contribuição, está no fazer, está no ajudar, está no estender a mão. Não é receber. Quem recebe, um coitado. Quem distribui, é um abençoado. Ah, mas às vezes não tem nada. Não existe ninguém sem nada. Não existe ninguém que não possa dar alguma coisa para alguém. Eu nunca me esqueço de uma pessoa que foi me agradecer, não foi por mim, não. Foi por ela ter ido na igreja nossa quando era lá em cima, e ela disse que a melhor coisa que ela recebeu naquele culto foi ter recebido um abraço. Alguém foi, a abraçou e disse para ela, seja bem-vinda. Ela falou, gente, vocês não sabiam o quanto estava me fazendo falta um abraço. É impossível alguém não ter nada para dar. É impossível. Sempre temos alguma coisa, que seja um sorriso, que seja uma atenção, que seja... A maioria das pessoas que agradece por você como conselheiro, não foi porque você disse nada, porque você simplesmente ouviu, emprestou a orelha. A pessoa quer chorar, empresta a orelha, empresta o ombro. Você tem para dar, faz. E, de repente, a pessoa sai de lá agradecendo você com uma coisa grande você fez para ela, mas você só estendeu a mão para ela chorar no seu ombro. Então, a igreja que não compartilha, a igreja que não se relaciona, as pessoas que não se relacionam, ela não faz parte de um clã, ela não faz parte de uma igreja, ela está fora de um contexto bíblico, tanto de Antigo Testamento como de Novo Testamento. Por isso que Salomão tem dó desse camarada aqui. Fala, é vaidade, coitado, está perdido, está sozinho, rico. E ele mesmo pergunta, para que trabalho eu? Para que me serve todas essas riquezas? Se eu estou privando a minha alma do bem. Que bem! De ver outros rindo, de ver outros alegres, de ver outros, porque ele não compartilhava. Amém? Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para compartilhar e ser compartilhado. Eu lembro que umas vezes um dos meninos, eles não estão aqui, meus genros, então posso falar mais à vontade, só tem um. Eles foram lá em casa, então, sabe, pastor, eu queria namorar. A gente vem orando, fala, pai, vem orando, né? Aí enrola quem, eu já fiz isso também. Aí, então, eu falei assim, olha, as minhas filhas são bens públicos. Ou seja, elas estão lá, elas ajudam, elas compartilham, tem células. Né? A Pri, na época, ensinava uns 2 rapazes a tocar contrabaixo. A André tinha a célula dela. Eu falei assim, está disposto a encarar isso? Se estiver disposto, não tem problema nenhum, não. Porque se achar que vai pegar ela só para você, mas está enganado. Tem uma fila. E elas vão estar ali, compartilhando com um, orando com o outro, vai estar conversando com alguém, edificando outros. Quando o Giovanni falou, a Priscila dá aula de baixo, elas têm as células dela. Na época, ela se reunia lá na... Quem que reunia lá na praça, lá em cima? Era você ou a Pri? Tinha um grupo que a Priscila reunia, não sei se era você, a Pri, faz um tempinho já. Falei, e isso não pode acabar. Eu não quero que isso acabe, não. Então, a partir do momento que você casar com ela, será sua esposa. Mas, enquanto filha de Deus, ela está ali para servir. Tudo bem, você encara isso? Não tem problema não. Então tá. Aí, eu os abençoo. Não vi muita graça naquele negócio, não. Mas tudo bem. Mas é isso aí. Fomos chamados para sermos bênção. E eu gostaria que você pensasse nisso. Deixa alguém te eleger como próximo, né? Deixa alguém te eleger como próximo. Não acha que é próximo só do seu lado, não. Mas sabe que você tem sempre alguma coisa para dar, alguma coisa para abençoar. Paulo diz assim que de Deus nós somos cooperadores, né? Como é que nós cooperamos com Deus? Ajudando uns aos outros. Glória a Deus. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Por um instante. Nossa oração sempre é que Deus quebre um dos grandes pecados cometidos pela humanidade, que é o egoísmo.
E dentro do egoísmo, não tem como o Espírito Santo trabalhar e nos aproximar a ser semelhantes de Jesus Cristo. O egoísmo não nos leva ao céu. O egoísmo não nos leva a ter experiências com Deus. Eu vejo como bênção quando o Espírito de Deus trabalha no meio de pessoas e nos capacitando a nos ver como de fato somos irmãos. Não só no tratamento da palavra, mas na verdade dela. E como diz o salmista, aliás, o escritor aos Hebreus, que Deus nos vê como uma família. De uma família da qual Ele toma o nome. E nesse compartilhar, Deus trabalha acertando as arestas. Aí Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas as pessoas encontrarão ao seu lado alguém com o Espírito de Deus para estender a mão, para aconselhar, para dar, até para receber. Que esse camarada mencionado por Salomão, rico, não era problema ser rico. O problema dele não era a riqueza. O problema dele também não era o trabalho. O problema é que ele não tinha com quem compartilhar aquilo. E que Deus nos faça rico em toda maneira de ser, mas mais rico ainda pelo prazer e privilégio de compartilhar, pelo prazer de ser e fazer discípulos, pelo prazer de mostrar a realidade da existência de Deus com as nossas próprias vidas. Que as pessoas se cheguem a Jesus pelo exemplo, pelo modelo que ela vê em nós. Que as pessoas possam ver Deus nas nossas vidas. Um Deus que abençoa, um Deus que restaura, um Deus que edifica. E essas qualidades o Senhor nos deu para fazermos. Seremos perfeitos? Não, erraremos. E é muito bom que erramos, porque quando nós erramos vai ter alguém do lado para ajudar a consertar. E é muito bom que falhamos muitas vezes. Por quê? Porque vai ter sempre alguém do lado para nos ajudar a levantar. É dessa maneira que nós nunca estamos sozinhos. Porque Deus é maravilhoso. Ele sabe fazer as coisas perfeitamente certas. E uma das coisas perfeitamente certas que Ele fez para mim foi você, com quem eu posso contar. Glória a Deus. Pai, te louvamos por esse tempo. Deus, te damos graça por isso, porque a Tua palavra, de maneiras diferentes e maravilhosas, ela fala conosco. Ajuda-nos a entender o Seu princípio de vida, para que o Senhor estabeleceu para nós. Não um, mas muitos em Cristo Jesus. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não sou eu que sou mais que vencedores, somos nós. É em Cristo Jesus que nós conseguimos. É em Cristo Jesus que nós derrubamos muralhas. É em Cristo Jesus que nós faremos a menção do Teu nome. Nós faremos proezas em Cristo Jesus. Pai amado, como numa casa, como numa família, não existe o meu nem teu. Ó Senhor, que a Tua igreja seja assim. Que haja o nosso. Que haja o nosso compartilhar. Que haja as nossas conquistas. Ó Deus, que a conquista do meu irmão seja a minha conquista. Que a bênção do meu irmão seja a minha bênção. Deus, mas que também a dor dele seja a minha. Que a tristeza dele seja a minha tristeza. Oh Pai amado, ajuda-nos a compreender de uma vez por tudo o significado daquela cruz. Que não só é de me levar para os céus, nem só é para purificar os meus pecados, mas para mostrar que o Senhor morreu por todos. Não foi só por mim, foi por todos. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.